Oi, galera. Tudo bom com vocês? Qual o tema de hoje, marido? Vamos lá, vamos chegando. Vamos falar de dinheiro, bufunfa, money, né? Todo mundo gosta. Vamos falar um pouco de planejamento financeiro para as famílias aí. Vamos chegando. E aí, Lu, já te chamo? Deixa o povo ir chegando. Chamando, a gente começa. Ana Lira. É Ana Lira? Neuvia. Vamos lá, vamos lá. Oiê! E aí? Ô, fala, Rodolfo, fala, Ah, Joana. E aí, Oh, tudo bem com vocês? tudo tudo ótimo. jóia. E Tá você? ouvindo? Tá tudo bem aí? A transmissão tá Ah, ótima, né? eu ouço bem, Tranquilo. você me ouve bem também? Ô, perfeito. Tá ótimo. A última live aí tive um probleminha lá. Eu vi Sim, aquele dia você com o Porcel, Porcel. caiu, É, voltou, o áudio caiu, o áudio voltou, por fim. mas já tava quase no final da live ali, tava uns 40 minutos e tem essas particularidades aí que a gente precisa tomar É, cuidado, né? tem dia que a internet tá muito carregada, tá muito pesada e Exato, vai e volta, exato. pila muito e vai embora. Legal. Somos Bom, tem o controle, né? E tem que se adaptar, não é? exatamente, Joana. Não tem jeito. É tudo novo também, né? É o Instagram que resolve sabotar a gente, né? Às vezes eu pensei nisso também. Eu falei assim, será que não é o Instagram ou o congestionamento? Porque esses horários Esses tá horários são tendo muito. muitas É aí verdade. de quarta, de quinta, pelo que eu tenho acompanhado aí, são os dias principais, né? É. Mas Nós estamos. legal, gente, legal. Vamos deixar o pessoal entrar aí um pouquinho. E o pessoal vai entrando aí, deixa eu ver quem já entrou. Fabiano, só frente. Catinha, boa Catinha. noite, Cátia. Vai ser legal, gente. O tema de hoje, ó, é para todo mundo, para mulherada, para a família inteira, né? Falar de dinheiro todo mundo interessa, né? Exato, exato. É um assunto de extrema importância, né, gente, para todos nós. A educação financeira que o país carece tanto, né? Eu acho que E é uma coisa que no momento que a gente está vivendo está fazendo total diferença. E eu acho que na vida, não é exagero falar na vida de 100% das pessoas, né? Figura não, no não. currículo, É não é? exatamente. Às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas é todo mundo que precisa. Eu afirmo, é um assunto que não tem como uma pessoa falar, não, isso eu não preciso, não é minha necessidade. Então é difícil. Então, claro, temos que entender o momento de vida, tudo Sim, isso. lógico. Mas é para todo mundo, na verdade. Mas muito legal, viu? Obrigado aí pelo convite de Imagina, vocês. isso Ah, é nosso amigo, a gente é cliente do Zero pô, vocês são meus clientes, tá? Família, né? E aí eu falei, pô, bem legal essa atitude que vocês tiveram, né? De pensar nisso, de convidar e vir aqui, vamos dividir esse assunto aí. Eu acho que isso daí é bem bacana. Sabe que eu trabalho com uma metodologia socioemocional na escola? E é empreendedorismo e projeto de vida. E um dos módulos é exatamente essa questão financeira. Para os aluninhos do primeiro aninho Ai, que até legal. Isso, É isso que eu falo, né? Se a gente tivesse isso há mais tempo, né, Joana? Eu sei que você tem esse trabalho aí, você faz esse trabalho de educação, de pedagogia também, né? Essa parte é bem interessante. E se a gente tivesse mais isso há mais tempo, né, ou implantado isso no país, na base, nas escolas, tem que partir isso desde o início, desde a infância. As crianças têm que falar mais sobre esse assunto, a gente tem que disseminar mais isso, né?
Então acaba Eles são sendo... administradores, né? Exato, exato, exatamente. Você fica pensando hoje quantos os filhos poderiam estar ajudando os pais nesse momento, né? Exatamente. Pais que não tiveram acesso a esse conhecimento, essa educação, né? Dentro da família, se tá fazendo muita diferença hoje. Tem muita gente passando bem por esse momento, com uma certa tranquilidade, e muita gente passando muito perrengue, né? Porque, lógico, cada com as suas peculiaridades, mas pela falta dessa educação, né? Exato, exato. Eu falo muito isso. A gente às vezes conversa com pessoas de diversas faixas etárias, de pessoas, e o que a gente mais escuta, né, e percebe é, poxa, eu não gostaria de chegar. A gente se baseia muito nos nossos pais, né? A geração passada, talvez, gente, por falta de oportunidade, por falta de informação, como a gente ia. Hoje a gente tem uma tempestade de informação, então a gente tem isso a nosso favor, né? Que há um tempo atrás a gente não tinha. Então, é exatamente tentar evitar que a gente, uma geração mais nova, uma geração, não chegue lá na frente, talvez ainda passando de 60, 65, 70 anos e tendo que gerar renda, tendo que trabalhar. Então, é exatamente a importância dessa questão, dessa educação financeira, que é muito importante aí que a gente vai falar bastante. E o nosso desafio, Luciana, é a gente transformar essa informação em formação. Exato, exatamente. A informação bombardeia de todos os lados. Agora, como que eu transformo isso para o adolescente, para o jovem, para o adulto e para a criança e vou trazendo essa formação a cada etapa, não é? Exatamente. E não tem outra forma, Joana, descendo a informação, os pais passando para os filhos tentando entender o que eles precisam fazer para justamente se protegerem, se planejarem para atingirem os seus objetivos, as suas metas. Então isso é muito importante aí quando a gente entra nessa questão de formação, né? Como você bem falou. Tá entrando, manda um direct para os amigos aí, manda aviãozinho. Exato. Isso é muito importante, isso é legal, porque o assunto é educação, né, gente? Então a gente precisa cada vez mais propagar isso. Então coloquem aí, cliquem no aviãozinho, reforço aí o que o Rodolfo falou, cliquem no aviãozinho, compartilhem essa live. O assunto é importante, a gente não tem 1 hora, é pouco para tanto assunto. Tu passa rápido. Passa rápido, a gente já está indo aí para quase 10 minutos, a gente vai precisar entrar no assunto. Vamos entrar no assunto. Só para deixar, aqui embaixo tem a caixinha com a interrogação para vocês deixarem perguntas. Deixa uma pergunta que você levar um tempinho no final para falar das perguntas e vamos entrar no assunto, senão o nosso tempo acaba, né? Exato, exato. Vamos discorrendo e parabéns para quem já está aí com a gente. Essa é uma atitude bacana, né? A gente fala, às vezes, até usei isso na outra live, obrigado pela presença, mas parabéns, né? Porque parabéns. Tá vindo. Né? Exato, querer aprender, querer passar isso para alguém, entender o que pode ser feito. Então, é isso que a gente é o que você falou, Joana, é a formação que todo mundo está precisando, né? A educação. A gente abre a porta, né? Mas eles têm exato, exatamente. Em casa, vamos lá. Luciano, primeira coisa, né? A gente tem vários ciclos da vida, né? Várias etapas, né? Sim. Então você tem aquele desenho, quando você vai lá no seu cliente, você faz toda aquela demonstração. Fala um pouco pra gente dessa parte aí, vamos lá. Legal. Muito bom você tocar nessa parte, né? E eu apresentei isso para vocês já faz um tempo, né? A gente já vai para quase 1 ano de relacionamento. Acho que já. Já. E mais? Mais? Eu acho que é por aí, de 1 ano, um pouquinho. E eu apresentei isso para vocês. E eu apresento, na verdade, eu falo sobre os ciclos da vida, né? E é legal que vocês acho que até lembram bastante, né? Acaba marcando. Tá marcante. E isso é muito importante, Rodolfo, porque eu até desenho, né? Então aqui eu não vou ter esse recurso, a gente não vai conseguir desenhar. Então nós vamos usar um pouco a imaginação, aí brincar um pouco com a imaginação, trazer isso para um momento mais lúdico. Então a ideia é o seguinte, né? Imaginar os ciclos da vida que a gente tem como se fosse um relógio da vida. Eu até chamo isso como um relógio da vida.
Então, quando a gente divide esse relógio, a gente imagina ali um relógio, a gente divide ele em 4 partes. Se a gente considerar em tempo, em anos, então nós vamos colocar de 0 a 20 anos, de 20 a 40 anos, de 40 a 60 anos e de 60 a 80 anos. Então a gente quebrou ele, a gente dividiu nas 4 fases que a gente fala da nossa vida, né? Eu até sempre falo isso e reforço, né? Eu menciono 80 anos por uma questão de estimativa de vida nossa, tá? Do brasileiro. Então, por isso que a gente acaba fazendo esse exercício. Fácil. Oi? E muitos já estão passando disso fácil. Exato. Que aí a gente já entra na longevidade, cada vez mais a gente já ouve que já passa a ser uma das preocupações muito grande de todo mundo hoje, que a gente vai viver mais, a gente já está vivendo mais, então a expectativa de vida ela já começa a ser maior e a gente já trabalha aí nessa idade de 80, 85 anos. Então, quando a gente define esse relógio e divide nessas fases, fica mais claro, né? Vamos todo mundo tentar imaginar ele na cabeça aí, fica mais claro para a gente entender as fases de vida que a gente insere, que a gente está inserido. Ou seja, então quando a gente inicia a nossa primeira fase de vida, de 0 aos 20 anos de idade, o que a gente tem de maior responsabilidade nesse período, numa forma geral? Ainda temos os pais, né? Exatamente, nós somos totalmente dependentes dos pais, porque a gente nasceu, está ali na infância, e nós temos como principal responsabilidade a educação. Então nós vamos ter toda a nossa formação educacional, que até está passando de 20 anos hoje, né? Se a gente, dependendo do segmento, dependendo da carreira, ela até avança mais do que 20 anos. Então, em média, a gente fala aí que são 20 anos de responsabilidade financeira nesse sentido da educação. Então, o principal ponto aí que a gente tem nessa fase é nosso período educacional. Aí a gente vem, acabamos, né? Passamos por essa fase, passamos dos 20 anos, entramos na segunda fase do nosso relógio da vida lá que a gente está imaginando aqui na nossa cabeça, que é exatamente de 20 a 40 anos. Uma fase aí muito ativa, uma fase que muitas pessoas que acabam... Exato, uma fase já adulta, que todo mundo já... eu quero chegar nessa fase, que é justamente quando a gente inicia a nossa fase produtiva, ou seja, a gente inicia a nossa vida profissional, de fato. Saímos daquela fase da asa dos pais, né, como responsável, e ingressamos, de fato, no nosso segmento, na nossa carreira, então a gente começa a gerar renda. E com isso, acaba vindo também os nossos relacionamentos. A nossa vida pessoal, ela acompanha, não tem como a gente deixar de lado a vida pessoal com a vida profissional. Então é normal que os relacionamentos, casamentos, filhos, família, bens que a gente vai querendo conquistar ou conquistando dessa segunda fase, dos 20 aos 40 anos, é muito comum que todos esses fatores que eu acabei colocando aqui, eles acontecem nesse período. Tá? E isso numa forma geral, tá, gente? E aí a gente entra na nossa terceira fase de vida no nosso relógio, que já passando ali dos 40 aos 60 anos de idade. Ainda é uma fase que a gente está muito ativo, considerando o brasileiro, né? Considerando a nossa realidade aqui. Só que é um momento de vida que a gente começa, claro, desde que a coisa está caminhando, vem caminhando bem, a gente ainda está muito ativo, só que a gente tende a estar numa estabilidade maior. A gente atinge uma maturidade maior. Mas nada impede que a gente continue buscando os nossos objetivos, conquistando novos bens, ou até mesmo crescendo a família, por que não? A vinda de mais um filho, né, nessa fase, ou ainda quem não teve naquela segunda fase. Filho mais tardio, né? Exato. É comum a gente estar vendo cada vez mais, e vai ser uma tendência daqui para frente, as pessoas estão tardando, né? Quem não teve ainda o primeiro filho, é muito comum passar dos 40 anos e ter o primeiro filho após essa fase, né? Na terceira fase que a gente está falando aqui. Sim. Então, é uma fase que a gente ainda está muito produtivo também, dos 40 aos 60. E aí, quando a gente chega dos 60 anos até os 80 anos de idade, a gente, de fato, entra no nosso relógio da vida, que a gente chama da nossa fase final, né? Ou indo para a fase do que se fala muito, que é a questão da aposentadoria. Como que a gente vai
chegar nessa fase? Como é que eu vou estar? Como que eu vou me preparar? Que qualidade de vida eu quero ter nessa fase? Quais são os sonhos que eu quero realizar? Que momento de vida eu quero parar e não quero mais? Pô, eu quero conquistar os meus objetivos. Então, e poder usufruir de tudo, de todas as conquistas. A palavra dessa idade, né? É aquela coisa usufruir, né? Exato. Essa tão sonhada liberdade financeira. Exatamente. Não é precisar, não é poder fazer aquilo que você quer. É não precisar fazer nada. Exatamente. Muita gente, às vezes eu converso, eu vejo que eles ficam na dúvida, mas o que você quer dizer com a liberdade financeira, né? É exatamente isso, é chegar num ponto da tua vida, independente de qual momento vai ser, de qual idade vai ser, que você consiga manter o teu padrão de vida sem você gerar mais renda, sem você precisar gerar mais renda e nem depender de ninguém. Quando você atinge esses dois fatores, você atingiu tua liberdade ou a tua independência financeira, que é o que você conquistou ao longo da fase que você estava produzindo, você de fato já está podendo usufruir daquilo sem precisar trabalhar mais. Claro, gente, aí o que pode acontecer também, não precisa necessariamente parar. A pessoa pode trabalhar mais. A obrigação, né? Exato, você não tem mais dinheiro todo mês. Exatamente, principalmente depois de 60 anos, Rodolfo, a pessoa não quer mais ter a responsabilidade, essa obrigação de falar, poxa, eu ainda tem quantas pessoas que a gente conhece que estão trabalhando hoje arduamente, diariamente, porque precisam trabalhar com 60, 70 anos de idade ou mais. E nem depender dos filhos, né? Que trabalhar pode ser poder trabalhar só por prazer, né? Exatamente. Isso eu falo muito também, por hobby. Então, é legal, eu acho que é importante manter. Você parar também, não é nem legal para a mente, né? Para a cabeça. Então, que você mantenha com hobby, algo que seja prazeroso, mas que você não tenha mais a obrigatoriedade. Até então, aí a gente... a experiência de outros ou dos filhos traz um peso emocional muito grande, né? Exato. Exatamente. E é justamente nesse momento, principalmente quando a gente pensa de acima de 55, 60, se a pessoa já teve os filhos lá atrás, ela já não tem mais essa responsabilidade com eles, né? Então ela acaba tendo... E né, eles já estão também constituindo família. Exatamente, eles já estão independentes. Então a pessoa já nessa idade, ela vai ter a vida mais leve, ela vai até ter um padrão de vida menor. Se ela assim entender que ela não precisa ter menos gastos, né? Exatamente. Então a gente fecha o relógio da vida, imaginando, né, com essa brincadeira aí de trazendo para o lúdico, a gente imagina todas as fases e o porquê, qual a importância dessas fases, né? Quando a gente pensa na nossa primeira fase de vida, lá do 0 aos 20, e a última, dos 60 aos 80, a gente gera renda. De 0 a 20 anos a gente... Uns já começam a trabalhar tudo bem mais cedo. Mas assim, ainda de poucos tem uma renda. Você fala, nossa, né? Não é se tiver, não é produtivo. Ainda você não está na sua fase produtiva. Se puder... Exato, eu falo até por mim. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Então ali, se eu for no relógio da vida, eu comecei a trabalhar antes dos 20. Mas eu não gerava renda suficiente. Não deu para ligar. 20, né? Não, e outra, é só um início ali para você entender o que é esse mundo e de fato você vai ingressar mesmo depois de 20 e poucos anos, tá? Que você vai começar a gerar. Então a gente não gera renda ou muito pouco e no final a gente também não quer gerar como obrigação. A gente até pode gerar. Só que vai depender, será que a gente vai conseguir gerar? Como que será que a gente vai chegar bem? Aqui 40 anos, 50 anos, né? Então a gente entende que a gente não gera renda, nem na primeira fase e nem na última fase de vida. E quando a gente fala do relógio de vida de 80 anos, já se passaram metade da nossa vida. 40 foi embora. 40 foi embora, que você não gera, que você é improdutivo pelas fases da vida. E exatamente sobram os 40 anos onde a gente... tá ali, iniciamos, estamos no gás total, estamos fazendo as coisas acontecerem, estamos caminhando e a gente vai gerar essa renda, nós vamos ser produtivos. Por isso que é importante entender o momento de vida de cada um, aonde a pessoa está inserida. Por exemplo, se eu estou conversando hoje com uma pessoa que tem 30 anos de idade e eu coloquei ela no relógio da vida,
Ela lá com 30 anos, já encaminhada na carreira, ela já sabe o ponto de partida, é claro que ela já teve um início, ela já tem toda uma experiência que ela vem seguindo, né? Qual que é o momento de vida, qual que é o momento que ela gostaria de atingir o seu objetivo, as suas metas? Suponhamos que ela fale, Luciano, vamos imaginar que eu chego aos 60 anos, vai? Que eu consiga levar até os 60 anos e conquistar para eu poder usufruir lá na frente tudo que eu quero. Nós temos uma caminhada de 30 anos pela frente. Por que é importante a gente? O que a gente está fazendo nesse momento? A gente está definindo junto com a pessoa as metas e os objetivos, aonde que ela está e aonde que ela quer chegar. Isso é fundamental. Você precisa saber o Tem momento que de... aqui, né? Às vezes eu... Às vezes quer chegar a qualquer lugar serve. Né? Exatamente. É essa história, Rodolfo. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então você precisa, você vai navegar, eu quero chegar naquela ilha. Se eu souber que eu quero chegar naquela ilha, não importa o que vai vir pela frente. Mas se você persistir, se você continuar, você vai chegar naquela ilha. De uma forma ou de outra, você vai chegar. Exatamente. Então, a pessoa tem que saber, e muita gente, eu percebo que quando eu faço essa pergunta, elas não sabem me responder. Eu não pensei ainda lá na frente, eu não sei que idade que eu gostaria de chegar e atingir os meus objetivos. Por uma questão cultural mesmo do brasileiro, que não tem essa, que não foi... Quero dizer que o brasileiro ele é mal educado financeiramente, né? Exatamente. Né? Falta planejamento. Então, assim, isso é muito... Aí eu acabo ajudando, claro, eu falo, nós vamos ter que pensar. Qual que é o momento que você quer atingir o seu objetivo? Legal, vamos atingir os 60. Pronto, traçamos o tempo, traçamos a curva de 30 anos. O que a gente define? Duas grandes vertentes. O tempo, que nós definimos, 30 anos, e a disciplina. O que a pessoa tem que fazer? O que eu vou fazer nesses 30 anos? O que eu preciso fazer nesses 30 anos para que eu atinja o meu objetivo? E quando a gente fala do tempo e da disciplina, aí eu vou perguntar para vocês, lógico que vocês já sabem a resposta, né? O que a gente controla? O que está na nossa mão? Tempo... Eu só controlo a minha disciplina. É a única coisa que eu controlo. Porque o tempo está passando. E a gente tem a ilusão de pensar que 30 anos vai demorar para chegar. Exatamente. Você tocou num ponto que é o que eu falo muito com as pessoas. Às vezes as pessoas até querem começar cedo, mas por algum motivo ou pela mente, fala, eu tô com bastante tempo ainda, dá para eu esperar mais 5, 10 anos. Não está. E isso, quando você... Dinheiro amanhã, né? Olha, exato. Então, quando é que eu posso sacar meu milhão? Exatamente. Então, isso é muito importante, essa questão da gente definir aonde quer chegar. Porque a gente chegando nessas duas vertentes, o tempo não está na nossa mão, gente. Ninguém imaginava que ia chegar um vírus e ia parar o mundo. Ia parar o mundo. Do jeito que parou. Então, assim, mexeu com a vida de todo mundo. Mexeu com a vida de todos e não só isso. Nossa vida tem os agravantes. Sem o vírus, sem a pandemia, nós já somos inseridos em vários riscos. Sim, que podem acontecer e podem surgir nessa caminhada. Então, nós não traçamos 30 anos, mas será que essa pessoa vai chegar aos 60 anos de idade? Será que ela vai conseguir continuar trabalhando da mesma forma que ela está ali hoje, ativamente? Será que não vai acontecer nada de adversidade? Né? Qual o montante? Ou com ela de saúde, né? Ou uma doença, ou com ela de saúde, ou um acidente que no meio do percurso que a gente não deseja, que todo mundo quer ter a vida plena, mas nada... A proteção, né, Luciano? Exatamente, que aí entra a proteção dentro do planejamento financeiro, que é muito importante. Eu só tô colocando isso porque esses riscos, eles são inseridos para todos nós. Para todo mundo, gente. Você você pôs o pé para fora da cama, cara. Exatamente. Para todos os riscos. Exatamente. A mesma coisa, o brasileiro tem aquela coisa muito com material, né? Com bem material. Às vezes ele se preocupa mais com o bem material do que com a própria vida. Quantas vezes você compra um carro zero, você tá lá namorando, você entra no carro, carro novinho, cheirando, você tira ele da concessionária, o que vem na tua cabeça? E se eu bater? E se baterem em mim? Putz, e se me roubarem? Já aconteceu comigo, é nítido. Você tira o carro, você tá ali, você tá protegido, não tá? Você tirou o carro pra rua, o carro novinho. Você corre o risco do mesmo dia. Você corre o mesmo risco. E a nossa vida,
quando a gente traz para a nossa vida, que é muito mais importante que um bem material, não que o bem material não seja, tá? Mas a nossa vida é a mesma coisa, é o que você falou, Rodolfo. Nasceu, já está inserido nos riscos. Já está nos riscos. Então, isso é muito importante para a gente fechar essa ideia, esse conceito todo dos ciclos da vida, né? As fases da vida, que é o que eu chamo de relógio da vida, e a importância, por isso que as questões todas da proteção dentro do planejamento financeiro é muito importante justamente para nos respaldar caso aconteça uma adversidade com a gente que a gente não deseja. Um pai e uma mãe que estão com crianças pequenas, eles estão lá naquele período de responsabilidade financeira. Né? Então, assim, se acontece alguma coisa com um dos dois, com os pilares financeiros, como é que fica a educação do meu filho? Como que eu garanto a educação do meu filho? Então, é exatamente a importância... Eu garanto o básico. É a base. Básico, né? É isso. Agora, vamos lá. Mitos ou verdades, né, Luciano? Todo mundo acha que para fazer planejamento tem que ter muito dinheiro sobrando, né? Exato. E não é. Isso, gente, isso é um grande mito, isso, na verdade. Na verdade, é o que a gente chama, né, alguns paradigmas que tem no mercado por falta da educação ou por falta até de não terem a informação precisa. Então, eu falo muito, isso é muito legal, né, você ter comentado isso, vocês terem trazido essa dúvida, porque às vezes eu vou conversar com as pessoas marcam comigo um bate-papo, uma reunião, ou até clientes meus me recomendam para amigos, pessoas do relacionamento deles, e aí eles voltam com essa dúvida, falam, mas a pessoa falou que não está no momento, não tem tanto dinheiro assim, eu não sei se ela consegue. A poupança é mais garantida, o meu gerente falou que Exato. Ou ela não sabe ali. Então, assim, gente, isso não importa se a pessoa vai iniciar com R$100, com R$1.000, com R$10.000. Isso é o que menos importa no planejamento. Claro que a quantia vai mudar os objetivos e vai fazer com que as pessoas atinjam... Realistas diante daquilo que você tem, né? Exato. Só que o principal... Oi? Mas você tem que começar, né? O principal é isso, é ela entender o quanto ela está disposta a começar, o quanto ela pode e o quanto ela... né? Isso, o quanto ela pode e o quanto ela está disposta a iniciar esse planejamento a essa questão. O valor em si, é o que eu sempre falo, isso é o de menos, gente. Isso a gente vai ajustando ao longo da nossa caminhada. Então, isso a pessoa não tem que se importar. Por isso que isso é um grande mito. As pessoas acabam pondo barreiras e deixando, às vezes, de ter conhecimento ou de conversar com pessoas, não só comigo, como outros profissionais da área, por pensar que eles não estão no momento propício para isso. Isso cobrar para começar, não começa, né? Não. É aquela coisa, Joana, a gente sempre pensa assim, né? Vou esperar o momento certo para começar. Quando que é esse momento? Quando que é esse momento certo? Hoje, agora. É hoje, né? Não tem esse momento certo. Foi ontem. O segundo melhor é hoje. Exatamente. Então, assim, se a pessoa ficar nessa, eu vou esperar, ainda não estou no meu momento, ainda não é agora, nunca vai chegar o momento para ela começar ou para ela pensar nesse assunto e pensar a separar algo para seguir nisso. Porque... E até você pensar que o que eu posso fazer também para melhorar a minha renda, né? Porque as pessoas não têm dó de trocar de carro, mas tem dó de gastar, por exemplo, em conhecimento. Não é? Exato. Fazer alguma coisa que vai proporcionar para ela a oportunidade de melhorar até a renda, o ganho dela. Exatamente. Exato. São alguns bloqueios, né, que acabam tendo e acabam prejudicando até a pensar nisso. Exatamente. E eu acho que, assim, quanto menos recurso você gera, você tem, eu acho que mais organizado ainda você tem que ser, né? Exatamente. E vira um hábito, Rodolfo, vira um hábito. Quando você começa a entender, é natural, quando você começa a entender isso e tá inserido nessa questão, você mesmo não volta mais para trás. Você vai querer continuar, você vai querer seguir nos teus objetivos, nos teus sonhos. Então, uma coisa vai levando... Não, claro, a não ser que aconteça alguma coisa muito radical, muito adversa,
que vai abalar estruturalmente ali a família, uma falta de alguém, de um dos dois, ou alguma situação adversa que a gente já comentou, que vai ali comprometer o caminhar, né? Mas o caminhando, vamos dizer, estando dentro do normal, vamos dizer assim, né? As pessoas têm o hábito de paga tudo e gasta, né? E Exato. o que ele deveria entrar no... Não, esse aqui é para eu investir, ele só deixa para investir se sobrar, né? É muito legal. Você entrou num ponto aí que eu tenho falado muito isso nesses últimos dias, né? Essa questão toda que você está falando, a gente pode chamar dos vilões, né? Quais são os vilões aí do nosso orçamento hoje, né? Então, o fluxo de caixa, as pessoas têm que entender o fluxo de caixa. É muito importante que elas entendam quais são as suas entradas, o que ela tem de renda, qual que é a renda líquida que ela tem, quais são os gastos que ela tem no mês, os gastos fixos, os gastos variáveis, como é que ela está controlando, existe um controle orçamentário? Existe uma planilha, não precisa ser nada muito... Papel e caneta, amigo. Papel e caneta, marca numa folha de papel quanto que eu ganho no mês, ou se a minha entrada é mais de uma vez. Às vezes tem pessoas que ganham todo dia, se ela, dependendo do trabalho que ela tem, do nível, do segmento que ela tem, ela acaba tendo entradas diárias, ou ela tem 2 vezes por mês, ou ela tem uma única vez por mês. Ela precisa entender quais são as suas entradas, qual que é a sua renda líquida mensal, quais são os gastos que ela tem, para ela poder equalizar e colocar isso numa planilha ou num papel, numa folha de pão, se for o caso, e colocar lá para entender aonde que ela está indo. Preciso ver isso, né? Enxergar aí ela começa a enxergar, Rodolfo, porque, por exemplo, uma pessoa vira para mim na conversa e fala, não, eu ganho 10 mil no mês e eu gasto 5. Eu falo, poxa, bacana, você está com uma sobra... Tá sobrando 5. Tá sobrando 5, nós vamos colocar então no teu planejamento. Aí a pessoa vira para mim e fala, mas eu não vejo esses 5 mil. Então eu não percebo esses 5 mil, eu não tenho 5 mil para investir, para entrar no planejamento financeiro. Aí eu falo, opa, então o teu gasto não é 5 mil reais. Você tá... 11. Ah, mas... Aí, então, assim, ela precisa entender aonde está indo, porque aí entra os vilões. De repente, cartão de crédito, aquelas taxinhas que você não vê, juros abusivos, cheque especial, são soluções que são fáceis de acesso para nós. E a gente vai, por exemplo, o cartão de crédito te dá um poder ali imediato, né? Pô, agora eu tenho um cartão de crédito, vou usando. Se você não tiver um controle grande, você vai se perder. Aí você começa, o teu dinheiro que seria a tua sobra, começa a ir para lugares... banco. Tá indo para outros lugares e não para você. E por outro lado, o crédito também, ele pode ser um aliado, né? Lógico, ele Então, com cashback, você pode acumular milhas. Exatamente. Se você souber usar as soluções que a gente tem hoje, elas são boas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Só que você tem que ter o controle disso. Você tem que saber quanto que você colocou lá, se você não está pagando o mínimo, cuidado com os juros. Esse rotativo do cartão, o juro dele é... Exato. Né, Luciano? Então, isso é muito complicado. E se a pessoa não controlar isso, ela acaba desperdiçando o dinheiro que ela teria de sobra para poder investir. E aí, falando na equação que você falou, Rodolfo, que você trouxe, exatamente isso, né? O que a maioria das pessoas faz hoje, né, meu? Então... elas têm o ganho, tem lá sua renda. O que vem na cabeça? Bom, eu vou gastar, gastei, o que sobrar, eu vejo se eu aplico, se eu invisto, se sobrar. E nunca sobra, né? Esse é o ponto. Se as pessoas inverterem, pensarem ao contrário, ou seja, eu tenho a minha renda, eu ganho, quanto que eu estou disposto a disponibilizar isso para o meu planejamento? Para o meu planejamento financeiro. Quanto que eu vou poupar e quanto que eu vou investir? Tanto. Agora sim, o que sobrar, eu gasto. Então, se a pessoa mudar esse mindset, mudar essa forma de pensar e aplicar isso, ela já vai sentir uma diferença que se ela não estiver vendo a sobra, com certeza ela vai conseguir enxergar essa sobra. Vai começar a enxergar.
ela vai começar a enxergar e aí sim pode direcionar para o planejamento, para tem o que seu virar um tio investimento. Patinhas, né? Não precisa virar tio Patinhas, né? Para Exato, exato. Avarento, não é isso, né? Não, não é isso, não é Não isso. é Claro, que vai te enriquecer, não é isso. vai, Né? vai depender muito do que a gente já falou, Rodolfo, do poder de poupança de cada um, do quanto cada um está disposto a colocar, a aplicar, a investir, a poupar e colocar, direcionar para o seu planejamento financeiro. Mas também não é aquela coisa, né? Pô, eu ganho 10, eu vou investir 9 e vou viver com 1.000. Não dá. Não dá. Não dá. A coisa tem que ser uma equilibrada, tem que manter um equilíbrio, mas o importante é se você raciocinar dessa forma, vai ficar mais fácil de você ter esse controle orçamentário e de você enxergar aonde está indo o seu dinheiro. Eu tive um caso... Boa noite aqui, que o nosso amigo aqui, o seguidor, o Rodrigo, mandou uma boa noite aqui para nós. Rodrigo, boa noite. Legal, legal. Hein, velho? Aprender a guardar dinheiro. Parabéns aí, Rodrigo, pela presença. Né? Então, ó, planejamento, foco, ação, né? Exatamente, exatamente. Não tem muito segredo, Joana. Exatamente. Tem que saber aonde que quer chegar, o que precisa fazer, o quanto está disposto a fazer, né, a colocar e seguir em frente. E seguir em frente. Porque eu vejo assim, se você não colocar, você não consegue achar onde é que o teu dinheiro está indo para aquele ralo. Qual é o ralo? Exatamente. Às vezes a gente usa muito a expressão do balde furado. Tem um balde furado, então você está com o balde lá colocando água. Tem 5 furos naquele balde. O balde nunca vai encher, nunca vai ficar cheio. Então, você tem que entender quais são esses furos. Para onde está indo o seu dinheiro? Ah, eu estou gastando muito com juros do cartão de crédito. Olha quanto que dinheiro que eu poderia evitar. Ah, eu usei o cheque especial e não estou conseguindo repor. Gastos desnecessários que, de repente, eu não precisaria ter. Até nesse movimento que a gente está passando, mudou bastante já. As pessoas mudaram muito essa questão. Até eu coloquei hoje no meu Instagram, aí eu postei uma matéria falando sobre isso, né, numa pesquisa que saiu do Ibope, dizendo que o comportamento das pessoas na pandemia já mudou bastante, né? Mais de 30% das pessoas já estão conseguindo separar, já estão pensando nessa questão do planejamento. Muitas pessoas foram pegas de surpresas e não tinham uma reserva de emergência, não ficaram desesperadas porque não se programaram se acontecesse algo, da onde que ela iria tirar recurso, né? E mais de 50 pessoas conseguiram diminuir os gastos só de fazer esse controle, só de enxergar. Eu aqui em casa estou conseguindo diminuir meus gastos. Exatamente. Então, assim, se a gente começar a gente está trabalhando menos, e você sabe, eu sou como autônomo, trabalhando menos, a renda, então você está produzindo menos, e ainda assim você está conseguindo gastar menos. Exatamente. Quando você consegue gastar menos, não é? Exato. E o legal é que se a gente conseguiu ter essa transformação agora, quando quando as coisas começarem a voltar, tentar manter isso. Se a gente consegue... Torna-se um hábito. Torna-se um hábito. Se a gente consegue viver com menos, se a gente consegue reduzir os gastos, por que não continuar dessa forma? Porque você não quer viver gastando menos, mas continuando feliz. Você vai continuar tendo lazer, tudo, legal. É legal olhar para a questão do consumo, né? Porque o consumo. Eu tenho um amigo, por exemplo, ele fala assim, Rodolfo, veio o cartão de crédito, é quase meu salário inteiro. Eu já sei dos hábitos dele. Falei, então, quanto você gastou de restaurante no seu cartão de crédito? Faz a conta. Exato. Nada te impede de ir lá, de comer uma pizza. Sim. Mas se você for 2, 3 vezes por semana, no final do mês, quanto você gastou de restaurante? Exato. Exemplo, né? Exato. Então, é exatamente isso. Então, muita coisa pode mudar daqui para frente. Eu acredito que o comportamento humano talvez mude bastante nesse aspecto. Por exemplo, será que a gente vai ter a necessidade de ir para restaurante todo final de semana? Ou quase que toda semana? No shopping, eu vou ter que trazer um par de sapato? Exatamente. Né? Eu estava conversando isso. Vai tomando outras dimensões que não é um par de sapato, né? É um par de sapato por vez. Não precisa. Exato. Então,
nós vamos conseguir ver a importância, a urgência, né? Será que eu preciso? Sim. Será A que eu tenho que... prioridade, né? A prioridade, eu preciso consumir aquilo, de fato, eu tenho que consumir aquilo, eu preciso ir para restaurante toda semana? Será que eu não posso comprar os insumos, comprar e preparar em casa e fazer um jantar em casa com a família? Será que a gente precisa? Porque o custo é muito... Eu gosto, a gente faz aqui, não é porque você faz porque você é mão de vaca. Eu gosto de fazer. Sim. Eu chamo as meninas, Sim. me ajudam a fazer uma pizza, amassa uma massa, corta não sei o quê. E, você se diverte, a família tá ali. Exatamente. Então, talvez as pessoas vão fazer mais isso. Claro, eu não estou querendo jogar contra os restaurantes, tá? É isso, não, isso é normal, isso vai voltar, eles precisam, a gente precisa retomar a economia, claro. Mas, assim, eu acho que o comportamento, ele é fundamental, principalmente ali para quem está precisando diminuir os gastos, equalizar melhor as suas finanças, é uma questão muito a ser pensada, sim. Aqui, Lu, como começar mesmo com pouco? É aquilo que a gente fala. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho R$100 para começar. Então começa com isso. O importante é você começar e não ficar, eu vou esperar ter R$500 para poder começar. Então, exatamente respondendo essa questão, como começar? Ver quais são as suas necessidades principais ali de imediato, o quanto você pode e o que você está disposto e inicia. Isso é o mais importante, porque quando você sai da inércia, quando você faz a roda girar, uma coisa vai seguindo a outra. Então, quando você vê, você começou com R$100, você já está colocando 500, você já está colocando 1.000, você já está separando mais dinheiro seu para o seu planejamento financeiro. Você começa a ter crédito, né? E quando você vê aquele montinho crescer, você vai se animando, né? Lógico. E aí você começa a gastar menos, Rodolfo. Você vai ficando... Fala, eu não vou... Eu vou no restaurante, não. Eu vou gastar muito aqui. Deixa esse tantinho que eu vou juntar aqui no final do mês, fazer aquela aplicação lá, né? E é importante ter o conhecimento também de quem entende, né? Exato. Eu ia até falar isso, né? Até pra gente... Nós temos ainda, acho que mais 20 minutos, é isso? Pelo que eu tô controlando aqui. Até a gente chegou a comentar, vocês me perguntaram, né? Se a gente entrar na educação da família, né? Você vê que é um tema, isso é um dos principais motivos, quando a gente está falando com vocês, que é um casal, e isso a gente expande para muita gente aí, um dos principais motivos de briga, de crises num relacionamento entre casais, ou até mesmo separações, tá ligado ao quê? Grana. A coisa de na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Por que tá ligado à grana? Por que tá ligado à grana? Porque não é um assunto que as pessoas colocam na mesa. Os casais, muitas pessoas não dividem as mesmas estratégias, os mesmos sonhos. Então eles acabam trazendo na mesa, para um ou para outro, quando a coisa já estourou, quando a bomba já explodiu e aí já tomou uma outra proporção e aí acaba vindo o desgaste, acaba vindo o relacionamento. Então é muito importante envolver os filhos. Por que não? Traz os filhos, claro, se forem muito pequenos. Dentro da realidade que cabe, né? Dentro da realidade que cabe, tragam os filhos, expliquem a importância do dinheiro, deixa todo mundo no mesmo momento, no mesmo ciclo, né? Nessa parte financeira. É muito importante conversar sobre esse assunto. E não trazer... Dançar, experienciar, né, Luciano? Exato. Com a minha pequena na Calunga, ela queria comprar umas canetas e pegou do cofre dela, mãe, quanto eu levo? Ai, que legal. Então, você tem uma nota de 50, leva 50 pensando em gastar 20. O que você acha? Você não quer voltar com troco? E aí ela foi fazendo as contas, tal. Então, é importante eles entenderem o que é possível para a idade deles, né? Sem dúvida. E esse papel que você fez, que é a educação para os filhos, isso é muito importante. Passar essa importância do dinheiro para as crianças, que muitas vezes elas não têm. É só, eu quero, compra, não é. Essa negativa, né? De que o dinheiro vai faltar, de que dinheiro não dá em árvore. Isso, exato. É importante ela dar valor para aquilo, porque ela com certeza ela vai levar os R$50 dela e ela não vai gastar todo o dinheiro dela. Para comprar isso e isso. O que você quer? E aí, vale a pena? Esse ou esse? Né? Exato. E é na base, né, gente? É na base que a gente forma, não tem jeito. Se a gente crescer
passando esses princípios, passando essa ideia para as crianças, com certeza nós estamos mudando a sociedade. Nós estamos mudando, né? Nós estamos mudando a cabeça e isso vai refletir para todo mundo, para a sociedade. Então isso é muito importante. Se fala tanto, né? Eu me preocupo com o Brasil que vai ficar para os meus filhos. E os filhos que você vai deixar para o seu Brasil? Exatamente. O que você está fazendo para que essa mudança aconteça? Sim. Qual que é a sementinha que você está plantando para os teus filhos ou para as pessoas que estão próximas de você para que isso mude? Então isso é muito importante, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tem que dividir os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, tem que andar junto, o casal tem que conversar, a família tem que conversar. Isso é muito importante. Aí eu queria aproveitar esse gancho que a gente entrou aqui, até o tempo está acabando, a gente pode ver aí se tem algumas perguntas e entrar. Eu vou compartilhar com vocês os 8 princípios do sucesso financeiro, tá? Bacana, então, hein? Isso é muito legal. Depois eu vou até ver se eu posto isso lá nas redes sociais. Então, se a gente conseguir seguir, se as pessoas conseguirem seguir isso, a chance do sucesso ela é muito garantida. Então, primeiro, controle os seus gastos. A gente falou muito disso, né? Ter o controle, entender aonde que está indo os seus gastos. Segundo, defina suas metas e seus objetivos de vida. Isso é muito importante, que é o que você falou, Rodolfo. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Então, isso tem que estar muito claro, isso tem que estar muito bem definido. Terceiro, garanta a sua proteção e a proteção da sua família, que é tudo aquilo que a gente falou muito também, que envolve as nossas proteções, a nossa caminhada, né? Então, é muito importante a gente estar respaldado e estar protegido já pensando no nosso futuro. Quarto, utilize soluções e recursos financeiros para se alavancar. Então, assim, ter acesso às soluções que a gente tem disponíveis hoje no mercado e utilize esses recursos para a gente alavancar financeiramente. Para quem entende, não vai naquele palpite do amigo que fala, olha, eu ouvi dizer que a Petrobras vai dar um dinheiro... E a pessoa não sabe nem onde ela está entrando. Exatamente, Rodolfo. Quem ganha na sorte, perde no Eu vou chegar lá. É um dos quando princípios. Perde... Procurar sabe, né? Quinto princípio, estude como outras pessoas fazem para acumular dinheiro, como elas ganham dinheiro. Então, estudar sobre esse assunto é muito importante, por mais que a pessoa não goste. Entendeu? Mas é importante ela ter o mínimo de, como que aquela pessoa está se dando bem? Sexto, exatamente o que você falou, invista em quem você conhece, né? Tenha um mentor financeiro, uma pessoa que te ajude, que saiba... que sabe o que está falando, que sabe onde que está te instruindo. Então, isso é muito importante para ajudar. Um exemplo, um post, um qualquer. Não. Tem as pessoas do teu lado, tem os profissionais, como eu, outros profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Então, assim, é muito importante você ter essa mentoria, você ter esse consultor, essa pessoa que vai com você na caminhada, que vai estar junto com você, porque isso pode mudar constantemente. Sim. Sétimo princípio, invista regularmente e diversifique o seu risco, ou seja, tenha disciplina de aportes mensais, de contribuições mensais. Não deixem de... Os ovos todos numa cestinha só, né? Exato, isso também, diversifica o teu risco, não coloca tudo no mesmo lugar. E tenha esse hábito e essa disciplina de colocar mensalmente. Isso é muito importante, de falar assim, todo mês eu estou investindo no meu planejamento, nos meus investimentos. Então, você cria essa disciplina. Tá? E o oitavo, constantemente revise o seu progresso ou o seu planejamento financeiro, seus objetivos e suas metas. Porque a caminhada, ela é longa, na maioria das vezes. Suas prioridades podem mudar. As prioridades podem mudar. Hoje você estava com uma meta, com um objetivo, amanhã pode ser outra ou acontecer coisas no meio do caminho. Então, é muito importante que você revise esse seu planejamento. Mantenha sempre, né, ou com a pessoa que está te auxiliando, com o profissional, com o teu mentor. Vai constantemente. Eu sempre falo para os meus clientes, de 6 em 6 meses, a gente vai manter uma conversa, ver como é que está, precisa ajustar algum outro ponto, porque a vida nossa vai mudando constantemente. E até então, isso é muito... olhar o processo, né? Exato, Joana. Eu só quero o resultado. Rodrigo, nós vamos... Exato. Ajustar. Será que eu estou fazendo o processo certo? Será que eu estou direcionando
os momentos. Então, isso é muito importante. Então, se a gente seguir esses oito princípios do sucesso financeiro, a chance de a gente atingir e chegar lá na frente, com certeza ela vai acontecer. Não se iluda naquelas propostas de dinheiro fácil. Não. Não acredite na Telex Free. Não. Isso assim, até... Só ganha grande, né? Cuidado. Cuidado. Eu escuto... Com as promessas de dinheiro fácil, porque tem muita gente vendendo, conversa. Um lugar no céu. Né? Hoje com a internet posso para todo mundo, então... Não existe milagre, né, gente? Quando a gente fala, enfim, planejamento, investimento, nessa parte toda, você não consegue gerar um patrimônio de um ano. Comecei a aplicar, investir agora, estou no meu planejamento, daqui um ano eu atingi minha estabilidade, minha liberdade. Não é assim, demanda tempo, demanda disciplina, a gente tem que ter força de vontade, tem que saber onde está pisando, como vocês bem falaram. Então, assim, é muito importante tudo isso. Deixa eu ver umas perguntas aqui. Vamos lá. Legal, gente. Quem tiver pergunta aí, nós temos 10 minutinhos ainda, clica na caixinha aí, manda uma pergunta pra gente. Olha lá, Luciano. Como começar, quem procurar? Aqui, ó. Como começar, quem procurar? Vocês acreditam em planejamentos pelos bancos? Vou tentar você responder. Aí pegou um pouquinho, vamos lá. Bom, como começar é como a gente já falou, né? A pessoa tem que estar disposta a entrar no seu planejamento, a dispor de uma parte do seu ganho para planejamento. Quem procurar, eu já vou deixar aqui o meu nome, o meu Instagram, já vou fazer minha propaganda. Procurem um profissional, se não for eu, procurem um profissional gabaritado, com experiência no assunto, que vai te ajudar, que é exatamente aquilo que você falou, né? Não vai te colocar em roubadas ou te colocar em coisas que não existem, tá? Então é muito importante, num planejamento financeiro, você estar acompanhado com quem... É a mesma coisa, vamos trazer para a medicina. Eu não entendo nada de medicina, preciso buscar ajuda médica se eu estou com algum problema. Eu preciso... Exatamente. Eu não vou no médico falar que eu estou com problema nas costas. Exato, então você... também, né? Exatamente. Se você se identificou com aquele médico, se você gostou, tá fazendo sentido, tá te ajudando, fique com ele, siga ele, tenha ele como a pessoa que vai te ajudar. É a mesma coisa na área financeira, tá? E aí, quando ela falou dos bancos, eu vou um pouquinho na contramão de bancos, porque a gente acaba entendendo que o planejamento financeiro não é algo que a gente busca em soluções de prateleiras, vamos dizer assim. Eu falo por mim. O banco ele vai te vender aquilo que é interessante para o banco. O banco, diferente de um profissional, de um financial advisor, que é o trabalho que eu faço, eu não sou vinculado a uma instituição. Eu não trabalho, no meu parceiro comercial não é uma instituição. Então eu não vou levar para o cliente, para a pessoa, aquilo que eu tenho e que eu defendo aquela bandeira. Eu vou levar para as pessoas o que serve para ela, o que ela precisa, o que é melhor. O que serve para ela, não necessariamente serve para não serve, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai buscar no mercado quais são as soluções diferenciadas que cabem para aquelas pessoas. E quando você vai buscar no banco, que é a loja mais rápida de acesso que as pessoas têm hoje, né? Produtos, são soluções, a pessoa vai te direcionar para aquilo que ela precisa te levar. Muitas vezes por conta de metas que ela precisa cumprir. Exatamente. Então, assim, não necessariamente aquilo que ela vai te oferecer, aquilo que você vai contratar, é de fato aquilo que você precisa. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai buscar soluções em bancos e diferente de um trabalho de um financial advisor. Mais uma aqui, ó. A planilha deve conter os gastos fixos e variáveis? Que é uma planilha boa, Luciano? Como fazer uma planilha simples e eficiente? Exato. A planilha deve... Boa pergunta. A planilha deve conter todas as suas informações principais, não, além dos gastos, o que você tem de entrada. Então é muito importante você definir o que você tem de entrada e quais são os seus gastos fixos, gastos variáveis, para você entender e ver aonde que está. Se você não está enxergando ainda ali uma sobra, para tentar direcionar e enxergar isso e te facilitar.
ser simples de uma maneira que você consiga visualizar aquilo de uma maneira mais clara possível. Né? Exato, como a gente falou, se não quiser planilhar, coloca num papel. Eu ganho 10. Com a caneta e calculadora. Eu ganho 10, eu tenho 5 mil de gasto fixo, eu tenho mais 3 mil de gasto variável. Poxa, 8 mil reais eu tenho de gastos. Eu estou enxergando 2 mil reais de sobra. O que eu estou fazendo com essa sobra? Aonde que está essa sobra? Eu estou colocando, está ficando na minha conta corrente. Está ficando numa poupança. Faz sentido isso para a pessoa? Não vai render, né? Não. O que ela está fazendo com a sobra que ela poderia usar? Então, se ela estiver disposta a direcionar para o planejamento financeiro dela, é exatamente essa sobra que ela vai identificar. É controlada, ela tem um controle, ela não gasta, ela sempre tem sobra, mas ela não usa essa sobra de maneira eficiente. Ela não usa essa forma de uma maneira correta. Exatamente. Então, é muito importante isso daí. Aí contrata o serviço, que é o cara que vai te dar a direção. Exato. Para o teu perfil também, né, Luciano? Exato, exatamente. Isso é de saber, né, que isso não é coisa só de homem, né? Isso não cabe ao chefe da família, né? Não. Todo mundo junto. Todo mundo tem que estar junto, né? Todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que conversar, tem que estar disposto. E, gente, eu sei que nosso tempo é curto, é o que a gente falou, né? O assunto acaba sendo um assunto, muito conteúdo aí para 1 hora de live. Queria parabenizar todo mundo que esteve presente aí na live com a gente. Parabenizar vocês como casal. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês nas redes sociais. Muito legal o trabalho que vocês têm feito em casal. Isso é muito bacana para a sociedade. Então, muito legal aí essa atitude que vocês tiveram da gente falar sobre esse assunto e tentar ajudar cada vez mais as pessoas com isso, tá? Muito legal, pá. Então, o pessoal já quer mais live do tema aí, Luciano. Vamos preparando. Vamos. A gente pode pensar, sim, em outros assuntos, direcionar, de repente, para um assunto mais pontual e aí a gente disseminar ele. É possível, né? É exatamente esse trabalho, né? Mostrar que é possível. Tanto viver empoderado, porque não tem nada estático e definido. É normal. Né? Nós vamos sempre buscar esse aprendizado e esse empoderamento. Exatamente. Né? E as informações. A gente também agradece você aí que veio bastante, né, a nos agregar, tá agregando aí que o nosso relacionamento... Imagina, foi um prazer. Um prazer. Pedir pro pessoal tirar uma foto nossa aí. Quem quiser tirar uma foto, marca a gente, sigam a gente nas redes sociais. Vou falar aqui um pouquinho, o pessoal fazer um print aí, fazer A gente tá lá, a gente tá gerando, vocês estão gerando muitos conteúdos bacanas, eu também. Então sigam a gente nas redes sociais, marquem a gente lá, a gente vai dividir isso, a gente reposta. E é isso, gente. Obrigado. Imagina, Lu, a gente que agradece. E, a gente pode combinar com certeza outras lives para falar mais. Vamos sim. Estou à disposição, Rodolfo, Joana. Estou à disposição, é um prazer. E deixo uma frase aqui que eu tenho usado muito, né? Para todo mundo que vai ao encontro desse tema. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. A frase do Augusto Cury, e eu uso muito porque ela cabe e as pessoas acabam às vezes tendo esse medo, né? Ai, não sei o que vai vir. Não tenha medo do que vem pela frente. Vai. Com meta, com determinação, com perseverança, você chega lá. De um jeito ou de outro, a gente chega lá. Pode ser que no meio do caminho você tenha que mudar um pouco seus planos, mas assim, quando a gente fala, o business plan só serve para saber onde você quer chegar. Exatamente. Caminho, provavelmente você vai mudar ele várias vezes. Várias vezes. E até você pode chegar no seu objetivo mais rápido do que você imagina. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E acontece muito, pode acreditar. Acontece muito e as pessoas se surpreendem. E depois que você aprende, que você vê como consegue alavancar com algumas coisas, que é o Luciano, que é o especialista nisso. Beijão, hein? Luciano. Beijo, gente. Valeu. Para te achar no Instagram, Luciano Paloro. Luciano.paloro. Manda um direct, manda uma mensagem lá para o Luciano. E a empresa... Eu estou à disposição. Quem quiser bater um papo individual, só me acionar lá, me chamar. Eu vou ligar, vou marcar com a pessoa, a gente fala no detalhe de tudo isso, pessoalmente, individualmente, tá? Isso aí. Beleza, maravilha. Obrigado, gente. Valeu, viu? Muito legal. Até uma próxima. Vamos marcar mais... Vamos pensar. Aí. Vamos. Tá fechado. Beijão para todo mundo que beijão, teve aqui. Beijão, gente. Valeu, obrigado, viu? Parabéns de novo. Tá? A gente vai salvar a de TV, YouTube. Vamos ver se Ótimo. o Instagram
sabota hoje. Não, não, vai dar tudo certo. Valeu, Tá bom? gente. Obrigado. Beijo, boa Obrigada. noite. Beijo, tchau. Tchau.